aos seus discípulos e também à multidão que o acompanhava. No versículo 13, Jesus nos chama a sermos o sal da terra. E eu separei aqui, estudando este versículo, 3 características do sal. A primeira característica do sal, irmão Júlio, qual é? O sal, ele dá sabor. É comum nós ouvirmos, mas que comida salgada. Ou em contrapartida, ouvimos também, mas que comida sem sal. E algo interessante do sal para nós aprendermos aqui, pastor, é que o sal, ele só é apenas visto quando alguém reclama porque tem excesso, ou quando alguém reclama que não tem nada. Mas quando, por exemplo, uma comida boa, uma comida ali que está igualada, certinho, quem come, ele vai elogiar o cozinheiro, o tempero, mas ele não vai elogiar o sal que dá o sabor para a comida. Agora, se ele comer uma comida salgada, a primeira coisa que ele vai reclamar é o quê? É a autenticidade, volume do sal. E ao contrário, se ele comer uma comida sem sal, a primeira coisa que ele reclama é: mas que comida sem sal? Primeira coisa que nós vamos aprender aqui nessa noite é que o sal, ele não é notado quando ele faz a diferença. Ele não é notado quando ele faz a diferença. Guarde isso para que nós vamos entender. Então, nós precisamos, por meio do sal, Cristo está nos dizendo, fazermos mudança no sabor da humanidade. Mas o sal, como nós vimos, ele tem que ser equilibrado. Não muito, mas também tem que ter o sal. Não com excesso, mas tem que ter o sal. Então nós temos que ser equilibrados. Equilíbrio fala do fruto do Espírito, a temperança, que nós vemos lá em Gálatas 5:22. E há umas semanas atrás nós estávamos na escola bíblica aprendendo sobre o equilíbrio, E o negócio ruim de produzir em nós é o equilíbrio. Por natureza, às vezes nós somos espontâneos a sairmos fora do equilíbrio. Mas Jesus, no versículo 13, ele nos diz que nós temos que ser o sal. E o sal, para ser visto, ou embora ser notado, ele tem que estar equilibrado. Aleluia, você pode dar glória a Deus por isso? Rapidamente, que eu quero pegar como base o versículo 14. Mas a segunda característica do sal, o sal ele preserva. Na época de Jesus, eles usavam o sal, Eu acho que nessa era que vivemos, eu acho que já não existe mais. Mas eles usavam o sal para preservar os alimentos, principalmente as carnes da época. Eles não tinham uma tecnologia como todos nós temos, uma geladeira, um freezer em nossa casa, que lá mantém, refrigera. Não, eles não tinham. Então eles usavam o sal como preservação dos alimentos dele. E eu já quero declarar uma palavra nesta noite para você. É por conta do sal na terra, nós, igreja, é que ainda esta humanidade está preservada. Porque vivemos num mundo corrompido, aonde a iniquidade tem tomado conta. Mas é por conta da igreja nesta terra que ainda o mundo continua preservado, ainda continua de pé. Podemos dizer que este conservante também é a palavra do Senhor, porque é só por meio da palavra que somos libertos, é pela palavra que somos alcançados, é a palavra do Senhor que dá vida, que transforma, que renova, que salva, que cura. É a palavra do Senhor, ela é o conservante que ainda mantém a humanidade de pé. Aleluia, adore ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o sal também, ele cria sede. Como nós já vimos no começo, o sal com excesso cria sede. Então a nossa vida, ela tem que glorificar ao Senhor, que de modo alguém que olha em nós, ele produza nele sede de Cristo. Nós temos que produzir isso, meus irmãos.
As pessoas que nos olharem têm que ver Cristo em nós e têm que desejar. É o que diz lá em Salmos 42, versículo 1. Mas eu não quero tomar por base esse tema. Agora, o versículo 14. Aqui que eu queria chegar. No versículo 14, agora Jesus, ele nos diz: vós sois a luz do mundo. E novamente eu separei 3 características da luz. Primeira, a luz, ela aponta o caminho. Um exemplo para os irmãos entenderem é como um farol, que em alto mar, ele ilumina o caminho para os navios. Assim também devemos mostrar que Cristo é o único caminho. É o que Jesus vai dizer lá em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Opa, então vamos raciocinar. Há um caminho, Ele é o caminho. Mas para chegar ao Pai, ninguém chegará se não for por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como nós vermos ao Pai se não for por intermédio de Cristo. Não tem como, meus irmãos. A luz, ela dissipa as trevas. Não tem como um ambiente em trevas a luz chegar e nele não houver uma transformação. Porque uma característica muito importante: as trevas não podem ofuscar a luz, mas a luz pode sim brilhar em meio às trevas. E eu já pergunto, amada igreja, reflita nesta pergunta: será que nós somos luz para este mundo que está em trevas? Não me responda, faça uma autorretrospectiva no decorrer desta mensagem. Será que nós estamos iluminando este mundo? Ou será que ele está apagando esta luz que há em nós? Porque quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, Cristo é a luz. E por consequência, então, nós somos refletores desta luz. A luz é Cristo, nós refletimos a luz que vem de Cristo. E agora eu fato dizendo aos jovens, e é difícil jovens nesta qualidade, neste momento em que vivemos, refletir esta luz. Principalmente em meio à escola onde frequentamos, ser luz é algo difícil. A luz incomoda. A luz, ela incomoda as trevas. E nós vamos entender, 1 João 2,8 vai dizer o seguinte: outra vez, escrevo um mandamento novo, que é um verdadeiro nele em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Quem é esta luz? É Cristo. É Cristo. Aleluia. Exemplo é quando alguém, não sei quem, mas eu sei que alguém entrou neste templo, abriu as portas, deparou com um ambiente escuro, foi até o interruptor, acendeu, o ambiente que estava em trevas, teve que sair da lava a luz que habitou nele. Meus irmãos, isso é muito importante o que Jesus está dizendo. Outra característica: a luz, ela é notada pelo seu brilho. E eu gostaria de dar um exemplo para você. É como uma vela pequena. Ela pode ser vista em uma sala enorme, pastor, mas ela não precisa anunciar a sua presença, mas é notada por todos. Ei, nós não precisamos anunciar presença, não. A luz que refletimos, ela é notada por todos. Aleluia, esta luz, ela é notada por todos. E quando fala desta luz, fala de termos um bom testemunho.
O mundo lá fora está nos observando, está notando a igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou dizendo eu, pastor José Ramos, não. Quando eu falo igreja, eu falo de unidade. Eu não sou igreja sozinho, não. Nós, unidade, formamos a igreja. Um corpo é formado por membros. Então nós, membros, formamos o corpo e a cabeça, que é Cristo. Porque o corpo, ele precisa dos seus membros. E cada um dos membros do seu corpo tem uma utilidade. Um exemplo, dobre a sua atenção. A minha mão, ou a sua, composta por 5 dedos, mas todos eles têm uma funcionalidade. O dedo polegar me ajuda a ter uma fixação aqui onde eu estou pegando o microfone. Sem ele eu conseguiria, mas eu poderia derrubá-lo. O dedo mindinho, por mais pequeno que seja, se eu cortar ele, o corpo inteiro vai sentir. Vai me dar uma febre e o corpo inteiro vai sentir. Então não importa o que você faça, se seja superior ou inferior, você tem uma utilidade no corpo. Nós somos úteis para o Senhor. Você é útil na obra do Senhor. Entenda isso. Deus não nos chamou apenas para ficarmos sentados aí ouvindo, não. Todos nós fomos projetados, criados, nascemos com um propósito. Aí eu te pergunto, será que você está disposto a viver este propósito? Porque você tem um propósito. Você não nasceu neste mundo em vão, porque aconteceu, não. Deus tem um propósito na sua vida. E Ele tem pressa que você se coloque na brecha, porque Ele está querendo te usar. Todos nós temos um propósito. Basta querer vivermos este propósito. Porque o Senhor está pronto a nos usarmos, mas às vezes nós não queremos ser usados por Ele. Porque viver o propósito de Deus é renunciar muitas coisas. Jovens nesta atualidade, viver o propósito de Deus é renunciar muitas coisas. É renunciar por muitas vezes amizades. É renunciar por muitas vezes reuniões em grupos que não agradam, conversas alheias que não agradam e engrandecem o nome do Senhor. Para viver o propósito é renunciar. E renunciar não é algo fácil. Nós queremos só adquirir, mas renunciar ninguém quer. Vamos continuar aqui. O cristão tem o brilho de Cristo. E este brilho fala de ter um bom testemunho. Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Nós somos obras inacabáveis. Só seremos, a obra será concreta só no dia perfeito. Esse dia é no dia do Senhor. E ter um bom testemunho, como eu já disse, não é algo fácil. Ter um bom testemunho na família não é algo fácil. Às vezes, pastor, nós oramos, pedimos ao Senhor pela salvação de nossos familiares, pai, mãe, irmão. E às vezes nós falamos assim, não, eu estou orando, estou crendo, mas eu sei que orar é importante. Jesus sempre disse, vigiai primeiro, depois orar. Mas será que nós estamos tendo um bom testemunho no meio familiar? Será que na reunião familiar, no almoço de domingo, será que o nosso testemunho está causando sede em nossos familiares por Cristo? Às vezes, basta nós termos um bom testemunho em nosso meio familiar. Na nossa vizinhança,
Como eu disse, na escola onde frequentamos, na faculdade onde estudamos, eu achava, Diácono Denilson, que na escola já era difícil, mas na faculdade parece que piorou. A coisa parece que estreitou. Esses dias na faculdade, um comentário em um grupo em que eu pensei em me pronunciar, mas quando eu vi, será que isso vai fazer eles ter sede de Cristo? Ou vai distanciá-los mais ainda? Às vezes é melhor nós ficarmos calados. Há um ditado que é melhor, às vezes, abrirmos mão da razão e ficarmos com a paz. Então, contando um testemunho, um acontecimento aos irmãos, esses dias eu tive que ficar quieto para que eu não distanciasse mais ainda da presença do Senhor. Mas estavam profanando, falando coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu pensei comigo, minhas atitudes falam mais do que minha palavra que sai da minha boca. Então eu pensei comigo, bom, eu vou me posicionar como exemplo para que eles tenham sede de Cristo através de minhas atitudes. E aqui que eu queria chegar, pastor, com a sua permissão, gostaria de contar o meu testemunho. Apenas em rápidas palavras, eu queria trazer essa palavra aos irmãos, mas eu queria dar ênfase a este momento. Meus irmãos, eu prometi ao Senhor que aonde eu passasse pela primeira vez eu contaria este testemunho. E eu fui uma criança que eu nasci com 7 meses prematuro e ainda com uma doença incurável. Uma doença no intestino, denotada pelos médicos, uma doença crônica, algo que não tem cura. A menção dos médicos em seus pensamentos, porque os pensamentos do Senhor são maiores, eu ia precisar a vida toda passar por tratamentos, porque não existia cura, cirurgia não ia adiantar, só ia agravar mais ainda. E ontem eu conversando com minha mãe, eu falei, mãe, me conta um pouquinho de como foi a minha infância. E ela falou para mim que não foi algo fácil, porque com este problema no intestino desde pequeno, então eu era intolerante à lactose. Ela mencionou e logo após deu risada. Ela disse que eu já tomei todo o leite existente na face da terra, e todos eles me fizeram mal. E desde pequeno então, grato ao Senhor por nascer sendo instruído na palavra, valorizando os princípios em um lar cristão, desde pequeno não foi algo fácil. E eu digo que na escola foi mais difícil ainda, porque na escola eu não podia praticar nenhuma atividade física. Eu apenas observava meus colegas de classe brincando, pulando, jogando bola, rolando, fazendo arte, e eu tinha que ficar sentado no banco apenas observando, porque não podia fazer movimentos agressivos que podia fazer uma ruptura no intestino e ia causar mais problema do que já tinha. Então eu era proibido pelos médicos de fazer qualquer atividade física. Alimentação, só coisa integral. E pela glória de Deus hoje, pastor, eu detesto ver coisa integral. Quando eu vejo, já clamo, o sangue de Jesus tem poder. É tudo preto, macarrão preto, arroz preto, é tudo que não tem cor. Ô negócio ruim. Então eu não podia somente comida integral. Então eu me sentia assim, isolado de todos os meus colegas, porque quando eu ia comer a refeição, a merendeira já tinha preparado um prato diferente para mim. Eu sentava no refeitório e olhava, por que somente a minha comida é diferente? Mas eu respeitava limites, porque eu sabia que aquilo era para o próprio bem. Então na escola eu sofri muitas afrontas, questionamentos acerca do Deus a qual servimos. Questionamentos dizendo assim, por que ainda serve a este Deus
que nem zela pela sua vida, nem te curar, cura. Você fala tanto de cura, mas cadê esse Deus que não cura? E eu frustrava, abaixava o meu rosto, mas sempre tive no meu coração a esperança que para Deus não existe nada impossível, que Ele não torna impossível. Basta somente um coração depositar a fé nele, que Ele move circunstâncias. Porque, como eu disse, todos nós temos propósito. E às vezes nós achamos que acontecerá de uma hora para outra, mas não. Para vivenciarmos a promessa, para vivenciarmos o processo, a circunstância que temos que enfrentar, ou melhor, conjugando, para vivenciarmos a promessa, passamos por processo. E passar pelo processo não é fácil. Nós queremos tudo para agora. Me dá. Às vezes pressionamos Deus na parede, achando que Ele é obrigado a fazer tudo o que queremos. Mas não é assim. Com Deus é diferente. A promessa acontecerá, mas é no tempo dele. Mas o que eu devo fazer, irmão Júlio? Continuar firme. Aleluia! Continuar firme, porque, irmão Júlio, com a esperança de viver a promessa. Então, meus irmãos, não foi nada fácil. Mas eu sempre acreditei que o Senhor iria operar o milagre. Porque Ele sempre me dizia, é necessário perseverar. Então eu sempre tive esta visão. E então desde pequeno eu precisava deslocar da cidade de Jaguariúna até a capital de Curitiba para mim fazer tratamentos consecutivos. Às vezes 3, 2 ou 1 vez ao mês. Eu morava na área rural da cidade, no sítio. Então eu vinha um dia antes com meus pais, posava na casa de meus tios. Por isso que é bom ter um bom testemunho no meio familiar. Eu posava na casa dos meus tios pela madrugada, 1, 2 horas, eu e minha mãe viajávamos pela madrugada para chegar lá às 7 horas em Curitiba. E isso era consecutivo. Como o Hospital das Clínicas, aonde eu ia, ele é um hospital universitário, eu passava por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 médicos, e a gente era motivo de cobaia para eles. Mas hoje eu entendo, pela misericórdia do Senhor, estou fazendo enfermagem, eu entendo que um dia eu vou precisar também, para que a gente venha ter experiência. Mas eu passava por 7 médicos, avaliavam da cabeça aos pés, não podia ter um arranhado, que eles já queriam saber o que era. Minha mãe dizia que quando eu ia para a consulta, eu até aprontava e ela nem me surrava, porque se aparecesse algum vergão lá, o negócio estreitava, era para ela, porque eles especulavam, queria saber o que era, já enviava já para assistência social, porque eles se maus tratam, não sei, eles já faziam um alvoroço. Então, eu sempre precisei destes acompanhamentos médicos. De 6 para 7 anos de idade, me diagnosticaram com pedra no rim, 4 milímetros, maior que o canal da bexiga. Então agora, mais uma coisa proibida pelos médicos: uso de qualquer coisa quente. Então já não podia beber mais nada quente, porque senão poderia romper a pedra, deslocar no canal da bexiga e ela entalar lá. E aí o negócio era só a graça de Deus. Então mais uma coisa que eu me restringi a fazer. E certo dia marcaram a consulta, ou melhor, a cirurgia, a laser, para quebrar esta pedra, porque era o meio mais fácil de retirar ela. E lá estou eu esperando para ser chamado para a cirurgia. Quando eles chamam meu nome, o enfermeiro vem até mim para me levar até o centro cirúrgico. Eu me deparo com uma febre muito alta.
E não entendendo o porquê, os médicos cancelaram a cirurgia porque não daria para fazer. Eles falaram: retorna para a sua cidade, marcamos outro dia, você faz. Ok, marcaram para outro dia, lá estou eu e minha mãe novamente, sentados esperando. Quando chamam meu nome, novamente uma febre muito alta. Aí o médico já está virado, tentando saber o porquê daquilo. O médico disse o seguinte: esta semana estou indo para os Estados Unidos e eu vou estudar um pouquinho mais a profundo o seu caso, porque eu nunca vi uma criança da sua idade ter pedra no rim, maior que o canal da bexiga. E ele falou: dentro de um mês eu retorno, chama sua mãe e você, nós vamos sentar e vamos resolver. Depois de um mês ele chamou eu e minha mãe no seu escritório, lá estamos. Quando eu abri a porta, ele olhou para mim e disse: você é um milagre. E a gente, como crente assembleiano, eu já vi que havia um mistério ali, algo estava, o mundo espiritual estava algo acontecendo. Eu falei: eu sou mesmo. Sentei na cadeira e ele disse: eu não acreditava em milagre, mas hoje eu passei a acreditar. Eu falei: conta mais, doutor, desenrola aí esse negócio. Ele disse o seguinte: as 2 vezes que você estava para ser operado, uma febre muito alta acometeu, e eu fui estudar. E o resultado é que se você tivesse deitado na mesa cirúrgica e nós tivéssemos injetado aquela anestesia, você tinha tido uma parada cardíaca na hora. Minha mãe, desesperada, perguntou: por que, doutor? Não, porque eu não lembro o nome, mas porque você é alérgico a isso aqui, e esse medicamento, essa clínica, ele se enrolou para dizer, nós não estamos preparados para um porte de cirurgia numa criança dessa idade. Ele falou: se nós injetássemos aquela anestesia, você tinha morrido na mesa cirúrgica. Aí no momento, a gente como crente, mesmo assim, eu fiquei em silêncio, fiquei pasmado comigo mesmo. Meu Deus, o que aconteceu? Mas parece que daí o negócio aqui deu um delay, voltou. Eu levantei as minhas mãos e glorifiquei ao nome do Senhor. Eu já aproveitei, já falei para o médico que Deus tinha um plano na vida dele. Não sei se ele aceitou Jesus, se serve, mas a semente foi plantada. E no dia final ele não pode dizer que não ouviu. Mas irmão Júnior, você estava alegre? Sim, mas a pedra continuava no rim. O médico voltou: viu, volta para a sua cidade. Marcamos um exame, uma ultrassom lá mesmo. E vamos ver agora o que a gente vai fazer. Ok, era uma sexta-feira, a gente estava retornando na van com a minha mãe, e eu já estava ali com fé, a fé estava ativada. Eu falei: é agora que eu vou depositar essa fé mesmo. Eu toquei a minha mãe e falei: mãe, eu creio. Não sei se a senhora crê, mas eu creio que segunda-feira eu vou fazer esse exame e não vai ter pedra nenhuma no meu rim. Aleluia. Eu terminei com fé, pastor José. Glória a Deus. E a minha mãe debochando, meio dando risada, falou: eu também creio. Mas eu acho que ela não estava crendo, era nada. Mas na segunda-feira nós retornamos, cheguei lá para fazer o exame, o médico pediu para mim deitar e passava o aparelho do ultrassom ali com os gelzinhos para um lado, para o outro, confirmou para mim qual rim que estava a pedra. Eu falei: no direito. Ele disse: tem certeza? Eu falei: tenho, que eu já sabia que o negócio estava acontecendo. E ele virava para um lado, virava para o outro, inconformável. Ele disse: mas não é possível, neste exame está dizendo que tem uma pedra no rim direito, mas não tem pedra nenhuma aqui. Eu levantei a minha mão e lá sim eu glorifiquei o nome do Senhor, porque Ele ainda cura, Ele ainda faz milagres. Basta você acreditar que não há enfermidade alguma que o nosso Deus não possa curar. E neste momento Ele está contemplando o seu pedido, Ele está curando, Ele está curando. Aleluia! Ah, Deus maravilhoso! Rapidamente, a hora já aproxima, eu quero terminar. E depois destes dias, meu cabelo todo caiu por causa dos antibióticos e remédios muito fortes. Meu cabelo caiu.
Aí eles diminuíram um pouco a voz e retornou meu cabelo. E uma vez, eles me examinaram da cabeça aos pés, todos os exames possíveis eu acho que eu fiz. Exame do coração, porque diziam que o meu coração estava com um buraco. Eu fiz todos os exames possíveis naquele dia. Eu estava no ponto de ônibus, pastor, esperando a condição com a minha mãe. Pô, Júnior, você nunca reclamou? Nunca tinha reclamado. Mas neste dia eu reclamei com Deus, pastor. Eu estava no ponto de ônibus esperando a condição. E em pensamento eu confrontei Deus dizendo: cadê a promessa? Aonde está a promessa que o Senhor prometeu? Que eu não vejo nada se cumprindo. Naquele momento eu quis colocar Deus na parede, quis confrontar Deus. Eu falei: Deus, eu vejo os meus parentes todos não crentes, com a saúde 100%, e eu servindo ao Senhor, sendo fiel com a sua palavra, me deparo com esta doença. E eu confrontei Deus dizendo: por que eu, Senhor? Dentre muitos, por que escolhestes a mim para sofrer desta maneira? Em pensamento, meus irmãos, foi a única vez que eu reclamei, porque eu levei uma lapada na cara e nunca mais eu reclamei ao Senhor. Em pensamento eu disse isso, pastor. Do lado de mim estava uma mulher que eu nunca antes tinha visto. Ela levanta, aponta o dedo na minha cara e ela diz: eis que eu falo contigo, há pensamentos agora reclamaste, mas eu te digo uma coisa. E ela disse uma palavra, e depois eu fui entender que se encontra um versículo na Bíblia. Ela diz: é necessário perseverar. Por quê? Para havendo feito a minha vontade, alcanceis a promessa. Então não é a minha vontade, é a vontade dele que tem que ser alcançada. Em Hebreus 10, capítulo 35, vai dizer esta passagem: é necessário perseverar. Não tem como a vontade de Deus ser feita na minha e na sua vida se nós não perseverarmos. É necessário perseverar. Porque tudo que vem fácil vai fácil, mas aquilo que é conquistado com a perseverança é algo duradouro, é algo melhor que está preparado para minha e para a sua vida. Às vezes nos frustramos pelas circunstâncias momentâneas em que vivemos, mas às vezes nós não estamos vendo ao olho espiritual. A promessa está pertinho, a promessa está chegando, mas por praticarmos a murmuração, o desânimo, por muitas vezes não alcançamos o que estava preparado. Eu enfatizo dizendo nesta noite: é necessário perseverar. Mas eu continuava com uma doença crônica no intestino. Passei por muitos mais tratamentos endócrinos, porque eu não estava crescendo, por não poder praticar exercícios, por não poder fazer movimentos com o meu corpo. Meus ossos tinham 2 anos de atraso. Mas eu sempre acreditei na promessa. Ou melhor, eu acreditei em quem fez a promessa. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus decreta, não tem quem vá por contrário, não, meus irmãos. Entenda a grandeza do Deus em que você serve. Um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus que tem o poder e a autoridade nas suas mãos. O céu, a terra, o mar, o inferno está nas mãos do Senhor. É Ele que tem o controle da minha, da sua vida.
como hoje. Não recordo fisicamente o dia, mas me lembro como hoje, no mês de outubro, quando eu tinha 13 para 14 anos. Eu passei por uma consulta médica e a médica disse: está tudo bem com você, Luiz. Nós agora vamos, a médica dizendo nesta tonalidade, nós agora vamos apenas marcar um retorno entre um ano, porque está tudo certinho. Então daqui a um ano o senhor volta e nós vamos avaliar se está tudo bem. Aí eu tenho uma notícia aos irmãos: este um ano nunca mais chegou, porque nunca mais me chamaram para consulta nenhuma. O que aconteceu, Júnior? Deus mais uma vez mostrou que não há nada impossível que a mão poderosa dele não possa agir. Aleluia, a glória é para ele. Nada é de nós, tudo é para ele. Eu quero concluir esta mensagem nesta noite. Assim como o sal faz a diferença na comida, a luz em meio à escuridão, nós necessitamos ser luz e ser sal para este mundo. Eu faço uma pergunta confrontadora: você tem sido sal e luz para este mundo? Será que estamos sendo notados por nossas obras e glorificando ao Senhor por elas? Será que estamos refletindo esta luz que vem do Senhor Jesus Cristo? Eu peço que os irmãos, com permissão do pastor, se coloquemos em pé. Já quero estar terminando esta mensagem. É certo, irmãos, que vivemos um mundo em que a iniquidade e o pecado têm se abundado de uma forma. Nesses últimos dias em que vivemos guerras, a humanidade não quer mais ter compromisso com a palavra do Senhor, não quer mais ter compromisso. Vivemos dias difíceis, mas como igreja descansamos os nossos corações, porque a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias vivenciaríamos o que estamos vivendo. Sabemos que a vinda do Senhor se aproxima. O dia do Senhor está chegando. E eu gostaria de fazer um convite a você nesta noite. Você que porventura precisa recuperar o seu sabor, precisa recuperar o seu brilho, eu te peço, venha até aqui na frente nesta noite. Você que precisa de uma cura, de um milagre, de uma providência de Deus ainda dentro desta semana, eu te peço, com a permissão do pastor, venha até aqui na frente. Eu gostaria de orar com os irmãos, mas eu enfatizo dizendo: se você precisa de um milagre, eu creio que hoje é uma noite de cura. Deus pode curar a sua alma nesta noite.